Olá! Olha, você certamente já sofreu com alguma queimadura mais simples, né? No fogão ou derrubou algo quente na pele e doeu, né? Agora imagina só uma queimadura em grandes proporções. No Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas sofrem com queimaduras e 70% delas ocorrem dentro de casa, de acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras. E no De Bem com Você de hoje, nós falaremos justamente sobre este assunto. Portanto, eu recebo aqui no estúdio o cirurgião plástico e coordenador da unidade de tratamento de queimados de um hospital aqui de São José dos Campos, o Márcio Fontoura. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, obrigado pelo convite de vocês. Doutor, as queimaduras têm vários graus, né? Primeiro, segundo, terceiro grau. Explica pra gente, de fato, o que consiste cada uma. Esses graus se referem à profundidade da queimadura. Então, para ter uma ideia, uma queimadura de primeiro grau é a famosa queimadura solar, em que a pele fica vermelha. A gente chama isso de eritema, mas não formam bolhas. Se formar bolhas, a gente chama de queimadura de segundo grau, porque isso descola a camada superficial da pele, chamada epiderme, da derme. E se a bolha também romper, expor a derme embaixo, ainda é segundo grau, mas se queimar a derme também, fica então uma cor às vezes esbranquiçada ou pálida, é uma queimadura de segundo grau profundo. E temos também a queimadura de terceiro grau, quando todas as camadas da pele, epiderme e derme, são destruídas pelo calor, ou pode ser frio, ou radiação, outros elementos também podem causar isso. Então chega a gente chama na tela subcutânea ou na gordura. Então, queimando todas as camadas, a gente chama isso de queimadura profunda de terceiro grau. Doutor, o senhor citou as queimaduras elétricas. Tem as térmicas também, que acredito que sejam a maioria, né, que vocês recebem no hospital também. Explica pra gente a diferença. No caso, as elétricas, elas podem talvez ser até mais perigosas porque elas podem causar danos internos, né? Perfeito. O que acontece é que as elétricas causam realmente lesões que nós não vemos. A gente classifica pela gravidade também a extensão da queimadura. A gente chama uma pessoa com queimadura com mais de 20%, a partir de 20% da superfície corporal, de um grande queimado. No caso das elétricas, isso é um pouco mais difícil porque boa parte do que está queimado não aparece. Por exemplo, quando você tem queimadura da musculatura, que não é visível ainda, né? Então você tem lesões que são profundas, bastante graves, mas não aparecem na superfície, então dificultam a gente perceber essa gravidade. O inimigo invisível, né, silencioso. E doutor, em alguns casos, claro, a pessoa tem ali quase 100% do corpo queimado, então a gente já compreende a gravidade, dificilmente a pessoa consegue reverter esse quadro, mas em casos de óbito, a pessoa ela pode vir a falecer por conta da queimadura em si ou por infecções, problemas que vêm a partir da queimadura, ou os dois? Os dois. Quando alguém sofre uma queimadura, ela pode ter consequências no momento exato ali já, por exemplo, como a gente citou as queimaduras elétricas, elas podem levar ao óbito na cena mesmo, porque ela pode levar, por exemplo, uma parada cardíaca. Uma queimadura por líquido inflamável, alguém que tem uma queimadura extensa por chamas do álcool, ele, no primeiro tempo, ele pode ter inalação de fumaça, inalação do ar quente e pode levar às vias aéreas. E nesse momento, então, ele pode vir a óbito por a dificuldade de troca gasosa no pulmão. Assim também ocorre nas queimaduras em ambientes fechados em que há inalação de fumaça. Nessas circunstâncias, a pessoa tem, então, uma intoxicação pela fumaça, que pode ser pelo monóxido de carbono, o CO, pode ser por o HCN, que é o ácido cianídrico, pode ser também por material particulado, que são os resíduos que não queimaram por completo, então, o carvão, e pode ser também pela falta de oxigênio no ambiente. Mas se ele sobrevive a isso, e a queimadura é extensa, ele pode ter uma desidratação tão intensa que leva a uma coisa que a gente chama de choque hipovolêmico.
falta líquido no sangue e o coração pode não conseguir bombear o suficiente para todos os órgãos, né? E também tem os distúrbios da acidez do sangue e dos eletrólitos, que é sódio, potássio. Mais para frente, se ele sobrevive a essa fase e tem um bom tratamento, ele pode morrer com muito mais frequência por infecção mesmo. Pode ser pulmonar, pode ser da própria queimadura e numa situação que a gente chama de sepsemia. São vários os riscos, como o senhor está comentando aqui. Hoje, o senhor consegue precisar, assim, quais as principais causas de morte por queimadura diante de todas essas que o senhor mencionou? A principal causa continua sendo infecção. Infecção. Sim, principal causa. A gente tem falência de múltiplos órgãos também. O paciente, às vezes, ele está com a infecção controlada, mas por circunstâncias, por exemplo, da saúde prévia. Uma pessoa que tenha pressão alta que não estava bem controlada, e mesmo controlado isso complica, alguém que é diabético, também a obesidade. Tudo isso influencia na nossa dificuldade de lidar com líquidos para o paciente. Ele tende a inchar demais, é difícil tirar esse líquido, que a gente chama do terceiro espaço, do interstício, né? Então, isso favorece tremendamente as complicações. E, então, isso pode levar à falência, por exemplo, dos rins. Os rins podem levar à alteração pulmonar, do pulmonar depois à alteração cardiológica ou neurológica, e isso levar ao óbito. Então, é importante a gente reforçar aqui, né, os hábitos de vida da pessoa, né, se a pessoa tem uma vida mais saudável, alimentação mais balanceada, tem o hábito de praticar exercícios, isso, claro, tem a melhora ali no dia a dia, mas também diante de uma fatalidade, de um acidente, tudo isso pode, né, conta bastante na hora da recuperação. E aí o senhor mencionou algumas doenças, né? E quem tem também alguma doença autoimune, por exemplo, também pode ter alguma complicação aí nesse pós, né, dessa recuperação. Sim, é importante isso que você frisou. Realmente, a gente vê que os pacientes, né, que são mais magros, são mais musculosos, né, tem músculo. Isso tem uma resposta em relação, a gente chama de prognóstico, né, o que vai acontecer com ele no futuro. Então, é bastante diferenciado e favorece muito. Então, quem faz exercício físico com regularidade tem uma diferença enorme na resposta. Também as doenças autoimunes, em tese, podem complicar realmente a evolução da doença. Em geral, porque se ele vai tomar alguns medicamentos, ou seja, corticoide ou antimaláricos, ou então anticorpos monoclonais, isso daí interfere com a imunidade. Então, isso pode dificultar a resposta, principalmente, por exemplo, para infecções para fungos, favorece bastante, dificulta, então, o tratamento, levando com maior frequência a infecção fúngica. O corpo demora mais para responder também, né? Bom, bate-papo tá bem interessante, informativo, né? Mas a gente vai fazer uma rápida pausa para o nosso primeiro intervalo de hoje. Mas é rapidinho, gente. Voltamos já já. De volta com o De Bem com você. E o assunto de hoje é muito sério, queimaduras. Doutor, quando uma pessoa sofre muitas vezes uma queimadura doméstica, ali em casa, no fogão mesmo, muitas pessoas utilizam de truques caseiros, colocar algo gelado ou então pasta de dente. É recomendado algum desses de forma alguma? Explica pra gente certinho, porque a conduta ali que é tomada na hora, ela pode ser determinante para agravar ou não a situação, né? Sem dúvida, muito bem colocado. O que nós orientamos, se tiver uma queimadura mais simples, por exemplo, com líquido aquecido, vai abrir a panela de pressão, ou com a própria água que esteja dentro da panela e cai na mão, ou coando café, que é relativamente frequente esse tipo de acidente, o que nós orientamos não passe nada, pode abrir a torneira e colocar a mão debaixo ali, pode ficar até uns 15 minutos esfriando a queimadura. Essa a ação diminui a dor e também diminui a progressão da lesão, o que significa o seguinte, que a lesão tende a ser menos profunda se você esfriar rapidamente, mas nunca deve esfriar com bolsa de gelo
muito menos colocar a mão dentro de um balde de gelo, que com frequência chegam para nós, pacientes, às vezes fazendo isso. Isso pode levar a uma queimadura por geladura, que também é uma lesão que muitas vezes é difícil de tratar. E também nenhuma pomada que a pessoa tem em casa é indicado passar, porque a gente vai ter que limpar essa ferida para examinar, para ver a profundidade realmente, a extensão. Então, na verdade, só esfriar com água da torneira mesmo. Isso no caso para adultos e crianças também, né? Sim. Bolhas, né? Algumas queimaduras acabam gerando bolhas, também nunca estourar, né? Exatamente. Queimaduras, então, com bolhas são as queimaduras de segundo grau. Não devem estourar as bolhas, porque isso faz com que você exponha a sua parte interna para o meio ambiente. Então, vai ter aí a contaminação, vai entrar bactérias ali e isso favorece tremendamente a infecção. Muitas vezes a gente atende por via ambulatorial mesmo, pacientes já com uma queimadura infectada. Então, se houver bolhas, é um indicativo que você deve procurar um serviço médico, pode ser a UPA, o seu convênio, o hospital, e não deve rompê-las mesmo. No hospital, na nossa unidade de queimados, por exemplo, nós rompemos essas bolhas, porque ela tem algumas desvantagens em ficar e a gente não consegue ter uma ação direta do antibiótico tópico, que é uma pomada com antibiótico que nós usamos, é a sulfadiazina de prata na grande maioria das vezes. Então a gente vai usar um antibiótico e vai entrar em contato com essa pele e vai protegê-la de infecção. Então não passe nada. E doutor, no caso dessas queimaduras domésticas, que como a gente mencionou no início do programa, são muito comuns, quando saber se é a hora de procurar um médico, de procurar um hospital? Porque aquelas em grande proporção é mais fácil, né? Não tem o que fazer. Mas às vezes pode ser traiçoeiro, né? Uma queimadura ali que pode parecer boba, mas não, pode ter complicação. Quando é a hora de buscar um hospital? Toda vez que formar bolhas, deve procurar o hospital, seja em qual parte for do corpo. Outras circunstâncias são assim, com substâncias químicas, ácidos, né, e bases também, que é soda cáustica, por exemplo, também deve procurar o hospital. Sempre que for uma área que a gente chama de área nobre, por exemplo, os olhos, o nariz, boca, toda a face é uma área nobre, né? Todas as áreas que tenham queimaduras de dobras, as articulações também. E quando a queimadura for grande, então ela passou assim, deu umas 3 mãos mais ou menos, já é uma queimadura grande para tratar em casa sem avaliação médica. Toda vez que tiver inalação de fumaça também, for em ambiente fechado, que a pessoa ficar torporosa, assim, ficar com dificuldade de falar, tudo isso, confusa, tem que procurar Não é normal, tem de procurar um médico. Doutor, as crianças, principalmente as menorzinhas, elas são mais vulneráveis, né? As queimadas, e a gente tem um dado, pessoal, olha só, que todos os anos, pelo menos 400 mil crianças sofrem queimaduras no Brasil. Esses dados foram divulgados pela Sociedade Brasileira de Queimaduras e pelo Ministério da Saúde. E as mais vulneráveis são as crianças menorzinhas, de até 5 anos. E desse total de acidentes, aproximadamente 30 mil precisam de atendimento hospitalar. Foi o caso do Guto, que há mais ou menos 2 meses sofreu um acidente. Vamos conhecer a história dele, então? Esse menino risonho é o Guto. Ele tem 3 aninhos, mas já passou por um problema de gente grande. Teve queimaduras de 2º grau na mãozinha direita após um acidente. Passou por uma cirurgia de enxerto para reconstruir os tecidos da mão e ficou internado na unidade de tratamento de queimaduras. Com ele para a roça, aí chegou lá, como de costume, o pai dele sempre coloca fogo no lixo, né? Colocou fogo no lixo lá. E um cachorrinho veio e assustou ele, pulando nas costas dele. Acabou caindo com a mãozinha no fogo. Acabando ficando 17 dias com ele aqui, fazendo tratamento, né? Até fazer a cirurgia, né? Que ele precisou fazer a cirurgia também. E essa tribulação toda exigiu muito da saúde mental da Cristiane. Eu fiquei muito abalada mesmo. Emocionalmente, então, eu chorava o tempo todo. Mas a equipe aqui, nossa, é excelente. Todo dia eles entravam no quarto, conversavam. Eu passei por várias pessoas também, psicólogo aqui, nutricionista, ele tinha físico, ele tinha tudo.
E passado pouco mais de um mês daquele grande susto, o Guto ainda passa por acompanhamento médico a cada 15 dias. E quando ele vem aqui para o hospital, aquela salinha ali é o cantinho predileto dele. E ele fez amizades por aqui. Olha só a alegria da equipe ao revê-lo. Acidentes são imprevisíveis, gente, principalmente com as crianças. Portanto, a Cris deixa um recado. Olha, o cuidado constante mesmo, redobrado com as crianças, né? Isso que, na verdade, eu sou mãe de 5 filhos. Nunca aconteceu um acidente desse comigo, né? Então, eu passei por isso, assim, foi um choque tremendo. Porque eu falei, Jesus, e agora? Né? Aconteceu comigo, o que eu vou fazer, né? Então, eu peço muito cuidado mesmo com as crianças. Eu tomo todo cuidado, todo o tempo. E aconteceu isso comigo. Então, eu tenho pessoas que me conhecem, sabem, né? Que eu sempre cuido bem, tomo bastante cautela com as crianças, tudo, mas só que isso pode acontecer com qualquer um. Então, que tenham cuidados muito especiais com as crianças, né? Especialmente esse negócio de fogo, porque, nossa, o que ele sofreu, o que nós sofremos juntos, né? Sofremos muito juntos. Então, foi uma dor imensa, assim, que eu não queria que nenhuma mãe, ninguém passasse por isso. Então, belezinha, o Guto, boa recuperação para ele, né? A gente sabe que, no caso, demora mais um pouquinho, né? Agora ele tem de usar uma faixa na mão para continuar essa recuperação. A gente viu aí, doutor, no caso, o depoimento da mãe, né? A gente sabe que não dá mesmo para descuidar de uma criança, mas também, né, foi uma fatalidade, não dá para ficar se culpando aí. Portanto, a questão mental também é muito importante, né, psicológica, num momento como esse. Sim, sem dúvida. A gente sabe que boa parte dos acidentes ocorrem, então, em ambiente doméstico, ou seja, dentro de casa. E muitas vezes dentro da cozinha. No caso dele, ele caiu sobre uma fogueira, era um pouco menos possível fazer uma previsão que poderia acontecer. No entanto, toda vez que tiver algo com chama, ou também algo com corrente elétrica, um fio desencapado, por exemplo, o cuidado tem que ser redobrado. A gente fala que durante o fogão, alguém fazendo comida, o fogão está ligado, não é um lugar para a criança ficar. Muitas vezes, mesmo no colo da mãe, a criança é curiosa, vê a mãe mexendo com uma colher a panela, ela quer fazer a mesma coisa. Então, ela projeta o corpo para cima do fogão. Outras vezes entra na cozinha e puxa o cabo da panela, então deixa as panelas com o cabo virado para dentro, usa as trempes do fundo, né? Outra coisa, o forno quente também, a criança vem andando e coloca a mão no forno. Então, o melhor modo de evitar isso é colocar, por exemplo, um cercadinho, uma porteirinha na cozinha, e durante aquele período não ter, realmente não chegar lá perto. E fogueiras, churrasqueiras, lareiras, tudo isso tem que ser um cuidado redobrado mesmo. É isso, pessoal. Bom, vamos para a nossa última pausa de hoje, mas é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta para concluir esse bate-papo. Voltamos já. De volta com o De Bem com você, e hoje estamos falando sobre queimaduras. E eu estou conversando aqui com um cirurgião plástico e coordenador da unidade de tratamento de queimados de um hospital aqui de São José. Doutor, nessa época de meio de ano, festas juninas, São João, de fato costuma aumentar os incidentes? Chegam mais pessoas para vocês no hospital? Sim, aumenta um pouco. Já foi mais expressivo no passado, mas sem dúvida há um aumento. Está relacionado principalmente com as queimaduras por escaldo. As pessoas no frio, compreensivamente, né, vão usar mais sopas, caldos, e também tem uma tradição na nossa região aqui. Eu não sou de São José, mas toda a região aqui faz o delicioso bolinho caipira. Mas muitas vezes esses salgados, assim como coxinha, quando estão congelados,
a pessoa vai fritar, pode ocorrer a explosão deles. Então Sim, tem que deixar... choque térmico, né? Exatamente. E espirra óleo, né, nas pessoas. Então aumenta esse tipo de acidente, sim. Mas o mais frequente é relacionado a sopas, chás também que o pessoal prepara e acaba sendo atingido, aí vira a panela acidentalmente sobre si ou sobre outras pessoas também. Sim, coisas em tese, né, bobas que a gente pode pensar, cotidianas, né, situações ali do dia a dia, mas que a gente precisa tomar cuidado porque pode, de fato, acontecer um estrago grande. Doutora, a gente falou de cuidados, claro, atenção com as crianças principalmente, mas com os adultos também, né? Às vezes você tá ali no fogo, tá meio distraído, tá com o celular, pode aumentar as chances de acidentes. Tem também, por exemplo, roupas, tecidos que sejam mais perigosos também para pegar fogo, né? Que podem aumentar aí as chances que a gente deveria evitar, principalmente quando vai numa ocasião dessas. Sim, não é muito comum, mas todo o tecido que tenha, seja com muito tecido sintético, principalmente nylon, ele é mais sujeito a incendiar. E, infelizmente, durante o período da pandemia, nós tivemos um tipo de acidente que era a pessoa passava álcool gel na roupa e aproximava, ia cozinhar ao mesmo tempo, né? Isso favorecia. Então, felizmente, a pandemia foi controlada e isso diminuiu bastante. Mas tem toda a razão, tem alguns tipos de roupas que a gente sabe, muitas vezes é usado em carnaval, seja enfeites. Tem também alguns tipos de géis que são passados no cabelo que podem pegar fogo. Então, muito cuidado, põe o cabelo para trás, não fica com roupa que tenha filó, coisas que se projetam para cima da região onde tem chama. Isso é frequente. Mas eu volto a frisar aqui, uma das coisas mais importantes e dos acidentes mais graves continuam sendo com álcool. Alguém que vai acender a churrasqueira, então, independentemente da vestimenta que ele está, isso acontece, uma explosão, e muitas pessoas são queimadas isso. Então, nunca use álcool para colocar fogo em churrasqueira ou em qualquer coisa que seja, né? Existe álcool gel que é muito mais seguro para esse uso. Tá, então, recado dado. Doutor, o senhor também é cirurgião e a gente sabe que, a depender do acidente, da gravidade do acidente também, a gente está falando não só da dor, da recuperação, do processo lento, mas também de autoestima, né? E a gente sabe que muitas pessoas, muitas vezes não têm condição de, às vezes, fazer alguma cirurgia reparadora. Como que a gente está nesse sentido? O SUS, que recado que você deixaria também para essas pessoas? Né? É uma situação bastante delicada. Sem dúvida. Nós consideramos no tratamento algumas prioridades. O principal objetivo nosso é salvar a vida. Então, a vida é a primeira prioridade, né? Em segundo lugar está a função, a pessoa conseguir movimentar a mão, por exemplo, conseguir esticar o pescoço, abrir a boca adequadamente, que muitas vezes as queimaduras levam a essas sequelas cicatriciais, ou seja, cicatrizes que são retraídas e atrapalham os movimentos. Em terceiro lugar, está a parte estética. Muitas vezes a alteração da cor da pele, da textura também, e formam cicatrizes, por exemplo, queloides e cicatrizes hipertróficas, são cicatrizes exageradas. Como cirurgião plástico, se eu não desse importância para a parte estética, eu estaria na profissão errada, né? Então, nós damos muito, realmente, valor para as queixas dessa alteração da autoestima. Então, a gente não vê muito nos shoppings, nas ruas, as pessoas com essas cicatrizes andando, porque elas ficam realmente muito retraídas. Eu falo, as pessoas ficam envergonhadas de expor essas cicatrizes. Então, no Brasil, nós temos vários centros de tratamento de queimaduras. O nosso centro aqui na Santa Casa, ele é aberto ao SUS. A pessoa pode ligar diretamente lá ou passar através de uma UBS, conseguir um encaminhamento para nós. Nós fazemos a avaliação e fazemos o tratamento das sequelas também. Então, em geral, são cirurgias que melhoram tanto a parte funcional, tanto como a parte estética também. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que sofrem demais com isso, né? Nós sabemos que
além da dor física que ela passou, como você comentou, na fase inicial, na fase aguda do tratamento, tem a dor da alma depois e a queda da autoestima com repercussão em todas as esferas, né? É uma pessoa que, se não conseguir superar isso, vai ter menos chances no mercado de trabalho e também nos relacionamentos amorosos, sociais. Então, o impacto é em toda a vida da pessoa. Além, né, de depressão, né, outros transtornos também que podem surgir a partir daí, interessante saber que, né, o SUS tem um trabalho muito importante aqui no Brasil, portas abertas, então é bom a gente saber que pessoas menos favorecidas economicamente podem ter acesso. E é importante também que elas tenham apoio, né? Apoio psicológico, apoio dos familiares, também as pessoas ali do entorno, porque de fato não é uma situação fácil. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente e seja bem-vindo sempre. Por nada, obrigado pela oportunidade. Pessoal, o De Bem fica por aqui. Eu quero agradecer a nossa equipe de Libras que esteve com a gente durante todo o programa de hoje, prezando pela acessibilidade aqui na TV Câmara de São José dos Campos. Para rever este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal youtube.com/TV Câmara SJC, os canais 12.3, nosso canal aberto, além do 7 da NET e do 9 da Vivo. O De Bem fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Tchau!